Avisa quando a gente estiver lá, Fernando. Olá, pessoal. Olá, você que está nos acompanhando já nesse quarto debate da série da Unicamp a respeito do coronavírus. Queria agradecer a tua presença aqui conosco. Esse já é o segundo debate que nós fazemos sob quarentena, né? Atuando aí para que essa epidemia, essa pandemia, ela seja a mais breve possível, né? Evitando mortes, evitando que a gente tenha maiores complicações do que aquelas que a gente já tem sofrido, né? Meu nome é Wagner Romão, eu sou professor de Ciência Política aqui na Unicamp e sou presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a Unicamp, que tem promovido esses debates aqui, trazendo colegas nossos aqui da Unicamp para dialogar com vocês, né, sobre essa pandemia, sobre os efeitos dela, tanto os aspectos relacionados mais diretamente à questão da saúde pública, como também outros aspectos que a gente tem abordado aqui também, e acho que essa noite vai ser, o nosso debate dessa noite, ele vai ser muito interessante para a gente pensar também de maneira mais ampla sobre o que está acontecendo nas nossas vidas e o que deve acontecer para o futuro, né, do nosso planeta. Não vou nem dizer do futuro do Brasil, mas o futuro do planeta, das relações sociais, políticas, econômicas, culturais, enfim, de toda a ordem que essa pandemia deve alterar, né? Hoje o nosso tema nós divulgamos como isolamento espacial, tensões sociais e violência doméstica, né? Nós estávamos discutindo aqui sobre isolamento espacial e isolamento social, são sinônimos, né? A gente vai tratar exatamente dessa tentativa, do que acontece nesse momento em que nós temos essa necessidade de ficarmos em casa, de evitarmos ao máximo em sair às ruas, para que a gente não dissemine, né, essa doença, esse contágio desse vírus. E nós temos hoje aqui três colegas. Vou começar apresentando a professora Silvia Santiago, que vai falar em primeiro lugar, né? A Silvia possui graduação em medicina aqui pela Unicamp, é doutora em ciências médicas também pela Unicamp e atualmente é professora assistente doutora da Universidade Estadual de Campinas também, nossa colega aqui das ciências médicas, do Departamento de Saúde Coletiva. E também conselheira aqui da Unicamp, do nosso Conselho de Representantes, né? O Sávio Cavalcante, que é doutor em Sociologia e professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o instituto ao qual também a ciência política faz parte. O Sávio é membro do Centro de Estudos Marxistas, tem desenvolvido pesquisas no campo dos estudos sobre neoliberalismo, regulação do emprego, né, e vai falar um pouco para nós sobre, enfim, o que estava acontecendo nessa nossa sociedade, né, e que perspectivas que essa pandemia, que essa situação nos traz, não só para pensarmos o que seremos, mas o que somos, né, e o que fomos nesse período da história que nós estamos vivendo. E também queria agradecer a Natália Corazza, que é antropóloga formada pela Unicamp, é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero, o PAGU, né? É um dos principais centros de estudos sobre as questões de gênero do Brasil e da América Latina, e é professora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também do programa em Antropologia Social aqui da Unicamp, né? A Natália vai tratar um pouco dessa ideia do isolamento social, das tensões sociais que se aguçam, né, nesse momento de quarentena, e especialmente pela perspectiva de gênero, né, como é que isso também impacta, né, já nessas
nessas questões específicas, né, das relações de gênero. Então, eu queria, primeiramente, enfim, agradecer a vocês, né, a presença de vocês três aqui, e passar para a Silvia, que vai falar um pouco dessa questão também do isolamento social e do significado social dessa pandemia. Para quem, antes de passar, Silvia, se você está acompanhando pela primeira vez aqui os nossos debates, a gente, em geral, abre falas de cerca de 10 a 15 minutos, né, para as nossas convidadas e convidados, e depois eu vou recolhendo aí no chat do Facebook, da transmissão, perguntas, questões, comentários que você pode fazer, e na segunda parte do nosso debate, eu apresento para os nossos colegas aqui, tá bom? Silvia, então, um grande prazer ter você aqui, e a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todas e todos, um prazer enorme estar aqui, Wagner, professor Wagner, agradeço muito o convite seu, da professora Edviges Morato, e todo esse trabalhão aí do Fernando, nos conduzindo aqui, o apoio técnico, e uma alegria estar com os colegas, a Natália e o Sábio, para a gente discutir um pouco esse assunto que eu acho que ainda vai nos ocupar por um bom tempo. Eu vou falar um pouco da questão do isolamento espacial, começando por como que isso nos afeta do ponto de vista da saúde pública, né? O significado do isolamento espacial é fundamentalmente de manter os indivíduos em quarentena de forma que não entrem em contato com agentes que provocam doença, né? A gente chama agentes patógenos, que são causadores, para que essa doença não se espalhe e fique sob controle das ações sanitárias. Então, fundamentalmente, essa é a noção do isolamento espacial para a saúde pública. Por que fazer isolamento espacial na ocorrência do coronavírus? Porque, por causa da capacidade de que tem um indivíduo infectado com o coronavírus, sintomático ou não sintomático, de transmitir a doença para outros indivíduos. E de que depende a transmissão entre as pessoas? Depende de inúmeros fatores, desde fatores culturais, que determinam a forma de interação entre os indivíduos, como por exemplo, aqui entre nós brasileiros, mas que também em outras culturas, né, ocorre, hábitos mais calorosos de cumprimento, de convívio, né, e até uma outra questão, que ela também é bastante importante, que é a da densidade populacional. Então, os nossos hábitos culturais junto com a densidade populacional. Essa densidade populacional, ela está definida como a quantidade de pessoas, a quantidade de habitantes que vivem numa determinada área, né? Então, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, esse que é a convenção. Quanto maior a densidade demográfica, maior a chance de transmissão de uma doença como a Covid-19. Vejam algumas cidades e suas densidades populacionais. Eu peguei aqui, por exemplo, Campinas. Campinas tem uma densidade populacional de 1.300 habitantes em cada quilômetro quadrado. Mas vejam, isso é muito variável, porque se você pega um bairro, por exemplo, como o Osiel, lá você vai ter uma densidade infinitamente maior ou muito maior do que, por exemplo, Joaquim Egídio, né? Então, a possibilidade de transmissão, claro que depende de outros fatores, mas fica um pouco mais protegida num bairro menos adensado, né, com uma densidade populacional menor, do que o que aconteceria num outro de densidade maior. São Paulo, por exemplo, a grande São Paulo, veja, Campinas, 1.360. São Paulo é de 6.000 habitantes, a grande São Paulo, por quilômetro quadrado. E vocês vejam agora, nesse momento, como a cidade está sofrendo com isso. É uma cidade bastante adensada, né? E Wuhan, onde começou, lá na China, né, onde começou a doença, o que ela tomou expressão e depois foi se transformar na pandemia,
tem uma densidade menor que a de São Paulo, de 5.600 habitantes por quilômetro quadrado. Paris tem 20.200 habitantes por quilômetro quadrado, é uma cidade super adensada. Eles já estão sofrendo fortemente agora, né, com a doença lá. Milão, lá no norte da Itália, tem 7.200. E eu queria finalizar com Nova York, que tem 10.500 habitantes por quilômetro quadrado. Também uma cidade bastante adensada. Quais os efeitos possíveis do isolamento espacial no controle da Covid-19? Em Wuhan, no início do surto da Covid-19, a taxa de transmissibilidade era de mais ou menos 4, ou seja, cada indivíduo infectado transmitia para mais ou menos outras 4 pessoas. Após as medidas de isolamento espacial que o governo chinês impôs, né, após algum tempo, essa transmissibilidade passou para 0,7, né? Quer dizer, foi o primeiro exemplo de uma queda dramática na transmissão a partir, né, do isolamento espacial. Claro que hoje, com o que se sabe do comportamento do vírus, como se movimenta e o que provoca, uma das medidas de controle da velocidade de contaminação das populações é o isolamento espacial, para que o aparecimento dos doentes graves seja o mais lento possível e permita que os sistemas de saúde possam atender adequadamente e salvar o maior número de vidas. Quer dizer, hoje a gente está usando o isolamento espacial fundamentalmente para poupar vidas, né, para salvar vidas, diminuindo essa transmissibilidade. Mas eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para a gente discutir, que é o que esse isolamento espacial e o que o coronavírus nos colocam como desafios. Analisaria essa questão sob o ponto de vista que, através da pandemia, podemos olhar para nós mesmos como sociedade. Quem está mais ou menos protegido nesta crise e como lidamos com isso? Como que acontece o isolamento espacial em diferentes pontos da sociedade? A perda da liberdade de ir e vir, a perda do contato humano, vem trazendo relatos de muito sofrimento mental. Mas a perda do espaço domiciliar como privado para ser controlado pelo Estado e para se constituir para muitos em espaço de trabalho, um espaço do mundo do trabalho, e não mais um espaço exclusivo das relações privadas e familiares, tem ocorrido mundo afora e também tem provocado estranhamento. As diferenças sociais, para que o isolamento social aconteça, elas têm trazido a seguinte questão. Para uma parte da população, as boas condições para que esse isolamento espacial se dê já estão colocadas pelas boas condições de vida. Mas para uma imensa maioria, as más condições de vida anteriores e de desde sempre colocam tensões e riscos que não parecem contemplados pelas políticas urgentes que estão sendo colocadas para a sociedade. Comunidades carentes não estão sendo consideradas como prioridade na adoção de políticas de proteção da vida. E estão, por sua conta, inventando modos de enfrentar essa pandemia. E que ainda não temos ideia se essas providências vão lograr ou não sucesso, né? Ou se essas populações vão ficar sujeitas a grande mortalidade. Um outro ponto, a emergência de se analisar o significado do coronavírus e da pandemia. Quais são os arranjos sociais, econômicos e produtivos que levaram a uma crise desse porte? A mensagem do corona é se avaliamos que esse nosso estilo de vida e de organização social nos parece sustentável.
Esta forma de lidar com a natureza, como se não fizéssemos parte dela, nos coloca sob risco e tem colocado há muitos séculos sob risco a própria natureza. A realidade que nos assolou está mostrando exatamente isso. Mas, sobretudo, estamos diante dos diferentes valores que as diferentes formas de vida tomaram na sociedade e colocam em xeque nossa humanidade na medida em que não reagimos a estas discriminações. O corona está comunicando que abrimos a caixa de Pandora. E agora? O que fazer com essa pandemia que nos colocou em isolamento social, em isolamento espacial? Agora, penso que precisamos refletir e debater juntos e em profundidade. Instituições como as universidades são chamadas a pensar, mas não só. As comunidades em geral, especialmente as mais carentes, que estão se mostrando criativas e resilientes nesta crise, precisam ajudar a responder como sairemos juntos desta situação. Ninguém pode ficar para trás. Esse tem que ser um ponto de partida para nós a partir daqui. Há cientistas dizendo que a vida como conhecíamos não existirá mais. Abriremos mão do convívio e interação social? Qual é o novo ou os outros modos de organizar as relações e viver em sociedade que recupere o humano em nós, ou seja, o que diz respeito à solidariedade e generosidade construída através do convívio entre nós e de nós com a natureza? Pichon Rivière, psiquiatra argentino, dizia que não há como construir saúde sem as pessoas. Eu diria que não há como construir políticas sociais abrangentes sem a participação das pessoas. Para finalizar por hora, se política é uma estratégia de produção de corpos, que sejam políticas de construção de corpos mais livres. Fico por aqui. Obrigada. Obrigado, Silvia, por essa primeira intervenção. Queria lembrar a vocês que estão nos ouvindo, nos vendo pelo Facebook, página da Unicamp, que nós vamos recolher questões, comentários ao longo dessa primeira parte de intervenções, que depois eu vou passar essas perguntas para a Silvia, para o Sávio e para a Natália, tá? Então, agora é o Sávio. Sávio, a palavra é sua. Vamos lá. Boa noite Wagner, boa noite Silvia, Natália. Primeiro, muito obrigado, Wagner, pelo convite, a Edviges também. É uma satisfação poder fazer parte dessa atividade. Quero já iniciar dizendo que eu estou aprendendo a como fazer isso e me sentir dentro de um espaço de interação, né, que está sendo mediado por essas técnicas. A gente já usava alguns, mas agora estamos usando esses meios para, enfim, aulas e outras atividades que a gente tem que está tentando se acostumar a isso. Wagner, eu acho que você resumiu muito bem qual foi a minha intenção aqui quando vocês propuseram o tema, que era falar sobre o contexto de excepcionalidade criado pela pandemia da Covid-19, mas como eu não sou um especialista neste tema ou análises sociológicas a respeito de contextos de epidemia, eu acho que a minha contribuição poderia ir no sentido de dizer como que neste contexto a gente consegue visualizar certas contradições e problemas do que se considera o não excepcional, que é a normalidade, né? Então, tem uma tese pressuposta aqui no que eu vou falar, é de que o que a gente chamava de normalidade estava com muitos problemas. Tinha uma espécie de, também, doença, vamos dizer assim, embora eu não gostaria de patologizar isso, mas eu gostaria de encontrar uma forma sociológica de entender esses conflitos. Eu tenho aqui também a intenção de tentar compreender de onde vem um conjunto de falas, memes, intervenções em redes sociais que estão colocando em segundo lugar a defesa da vida em nome
de eficiência econômica ou em nome da continuidade, da normalidade da economia. Tem muita gente que está dizendo que não há uma dicotomia entre essas coisas, só que a forma de se explicar por que não há dicotomia entre essas coisas é muito diferente. Vou tentar aqui dizer qual que seria a minha maneira de fazer isso. Bom, você também já disse que os meus objetos de pesquisa têm a ver com o pensamento neoliberal e a estudos sobre regulação do trabalho e do emprego. De alguma maneira, eu acho que esses dois objetos de pesquisa, agora olhados no contexto da pandemia, tornam essas contradições mais explícitas, a coisa está mais crua, né? E causa muito sofrimento também em várias pessoas, no sentido de entender, nossa, mas como que pode ter tanta desumanidade? Como que eu posso ter alguém na família defendendo um tipo de procedimento e acompanhando um discurso feito pelo presidente que parece tão desumano, parece tão distante de um ideal de solidariedade que eu gostaria de ter. O problema, a gente então tem que olhar para a normalidade e ver como que essa desumanidade, com essa falta de solidariedade, era o princípio que estava sendo colocado como de eficiência econômica e de relação entre as pessoas. Os meios de comunicação, e não só, alguns agentes do Estado, estão usando a ideia de que a gente vive num estado de guerra. Ele tem problemas, essa conceituação, mas eu não vou falar muito dos problemas que tem essa conceituação. Acho que eu vou falar um pouco mais por que isso está acontecendo. Por uma questão muito óbvia, a Silvia tocou nisso de maneira muito, acho que direta e importante. Ela diz o seguinte: o Estado está dizendo o que você deve ou não fazer, não só fora de casa, como dentro de casa também. Do ponto de vista de um pensamento liberal que pensa, em primeiro lugar, qual é a autonomia dos indivíduos, dos sujeitos perante o Estado, isso já é um certo reconhecimento de que não existe sociedade possível se não existir esse elemento, essa instituição que está tentando organizar, de alguma forma, a sociedade neste contexto, e que está, então, determinando certas atitudes que devem ser vistas como as mais condizentes com esse contexto. É claro que isso tem escalada, né? Você pode chegar a ponto, como alguns países chegaram, de determinar a não circulação de pessoas nas ruas, e um perigo muito grande para as instituições que se pretendem minimamente democráticas se alguns dessas lideranças começarem a adotar medidas de estados de exceção para poder, com a desculpa, né, de conter a pandemia, apenas aumentar o seu poder. É uma ameaça que aí não tem nada a ver com vírus, no sentido que do coronavírus, é um vírus já conhecido que foi eleito em 2018, nesse sentido exato do que eu estou falando. Bom, o contexto essa ideia de que a gente está em guerra, ela coloca ela rediscute e coloca em outro plano a discussão sobre indivíduo e sociedade, né? E os pactos que estavam sendo feitos no passado que agora começam a ser rediscutidos. Como eu estava dizendo, existe essa certa dificuldade de entender como que pessoas tão próximas podem ter uma posição tão acrítica ou seguir um tipo de ideologia desumana, né? Muitas pessoas imaginam que apenas em razão de uma classificação biológica, somos todos pertencentes à mesma espécie, isso por si só nos levaria à mesma condição de humanidade, né? A condição do humano não tem a ver com essa definição biológica. A condição do que é humano é uma postura política, cultural, uma luta diária, na verdade, para incluir seres e existências dentro de uma certa condição humana. Senão, você não discute, você não consegue reduzir isso a uma mera classificação biológica. Eu estou dizendo isso porque também você não consegue reduzir isso dentro daquilo que é o que a economia tenta definir como os princípios que deveriam valer para existir humanidade. Aqui que eu acho que é o ponto central da questão do pensamento neoliberal, e aqui eu peço só um pouquinho de paciência para um parênteses, uma digressão, vamos dizer assim, de ordem um pouco mais teórica, né? Você tem uma forma de... Como que a gente justifica o normal da sociedade?
né? Se você pega a ideologia liberal dominante, ela vai dizer, então, que todos são considerados sujeitos de direito pelo Estado, todos, então, vão ter determinadas, uma possibilidade de direitos de ir e vir, direito de estabelecer contratos, direito de ser quem você é, certo? Entre isto e a possibilidade de existir materialmente de acordo com as suas escolhas, o capitalismo coloca o mercado. Né? Ou seja, entre as possibilidades de eu poder me desempenhar ou escolher aquilo que eu quero ser e conseguir os meios adequados para ser isso, eu vou ter que vender força de trabalho no mercado, ou, enfim, alguns nascem com a sorte, né, de ter alguma família que legou herança, legou, enfim, várias coisas, e que podem tornar essa caminhada um pouco mais fácil. Isso é parte de objeto de discussão da sociologia. Mas o fato é de que esse mercado ele é então identificado como um mecanismo por excelência da eficiência econômica, ou seja, não existe possibilidade de existência humana tal como nós vivemos se não existir esse mecanismo que está avaliando o desempenho das pessoas a todo momento. O que eu estou querendo dizer é que a sociedade, o normal da sociedade só se justifica porque o mercado é visto como a fonte de eficiência, riqueza e de justiça. Justiça porque cada um retiraria deste mercado o correspondente do seu esforço, do seu desempenho, no limite do seu mérito. Bom, o que acontece? Acontece que isso foi regulado ao longo da história do capitalismo porque essa ideia de um mercado autorregulador e desse padrão de justiça não cria projeto viável de sociedade. Não existe uma sociedade que só se coloque dentro desses termos. Ela precisa apresentar algumas redes de proteção, salvaguardas, enfim, um conjunto de direitos mais amplos, como, por exemplo, em algum momento, desmercadorizar certos serviços, como o de saúde, e dizer que você tem o direito de existir independentemente da sua utilidade econômica. Isso foi um ganho da civilização. Precisou de guerra mundial para países na Europa conseguir isso. Então, se é para usar a coisa da guerra, que está querendo ser usada agora, vamos usar para tentar entender como refazer esse pacto depois que isso, espero, acabe logo. Eu não quero me estender muito, Wagner, mas eu acho que eu preciso só de mais 5 minutos. E tem uma coisa importante que foi, eu acho que muito bem apresentada por 2 autores franceses, o Pierre Dardot e o Christian Laval, num livro chamado A Nova Razão do Mundo, que faz um estudo bem interessante a partir de uma perspectiva de problemáticas marxistas e Foucaultianas, em que eles mostram que o traço decisivo do neoliberalismo, que tem ganhado a hegemonia no mundo, é tentar fazer com que todas as pessoas se compreendam como empresas. Né? É tentar fazer, se você atuar, se você agir como uma empresa deve agir, você vai ser o mais eficiente possível, você vai conseguir, dentro de uma batalha no mercado, criar produtos interessantes e, no fim das contas, todo mundo vai se dar bem. O egoísmo privado vai gerar o altruísmo lá no fim desse processo. O Dardot e Laval, eles mostraram isso de uma maneira muito extensa, argumentada, e disseram, isso aqui é o começo de uma grande crise, de um grande esgarçamento de tecido social, porque não existe projeto de sociedade viável dentro dessa ideologia neoliberal. Como que isso aparece nas tensões sociais que nós estamos recebendo dentro das redes sociais, enfim, ou mesmo nos nossos vínculos pessoais mais próximos? Tem um deles que eu não vou falar muito, quando as pessoas que ficaram anos agora no Brasil sendo informadas por um pensamento neoliberal que o dinheiro é dinheiro e riqueza sempre privada e o Estado é sempre aquele que expropria, que rouba o empresário ou a pessoa que está agindo na economia, eles perceberam agora que quando o Estado precisa, ele vai gerar um crédito ou vai até mesmo imprimir dinheiro, que é uma forma de gerar crédito de outra maneira. É claro que isso não cria valor, não cria riqueza de uma hora para outra. Alguém tem que continuar produzindo. Mas o Estado tem essa capacidade de usar recursos públicos e vai atingir gerações futuras, claro, para poder resolver problemas do presente.
Segundo, e aqui uma característica um tanto neofascista, que a gente infelizmente normalizou naquele normal, né, da sociedade, quando se dizia algumas operações policiais que matavam pessoas que estavam em situações que eram consideradas, enfim, de risco ali, e era muito dito, um CPF a menos. Acho que vocês já devem ter visto isso nas redes. E nessa conjuntura da pandemia, apareceu o seguinte meme: é melhor perder alguns CPFs do que perder milhões de CNPJs. Ou seja, a ideia de que, no fundo, todos nós deveríamos ser uma empresa, pensar enquanto tal, ela vai se distanciando de uma ideia de existência humana que é muito mais diversa e que deveria ser avaliada fora desses termos econômicos. E, por fim, um terceiro exemplo, que eu acho que esse que é o que talvez ganhou muito de repercussão, foi quando as pessoas, usando alguns dados de doenças e outras epidemias, mas principalmente de doenças já existentes, não em contextos de epidemia, diziam o seguinte: morre muita gente de H1N1, morre muita gente em acidentes de trânsito, então quer dizer que vamos parar tudo para poder... Eu queria, talvez, usar o espaço para ir muito direto ao ponto, né? Veja, se estamos numa situação de pandemia, significa que o sistema de saúde público vai ser sobrecarregado dentro de um intervalo de tempo muito pequeno. Essa pandemia, espero, ela tire a vida de menos pessoas do que outros problemas que nós temos. Espero muito. Porém, como um hospital público que sabe que tem 100 leitos e sabe, pela continuidade da pandemia, sem o isolamento social, ele, em vez de receber 80, 90, vai receber 500, ele sabe que não vai ter o que fazer com essas 400 pessoas que chegaram além. O ponto da ideologia neoliberal é tão forte, é tão desumano, que a pessoa acha que isso não é um problema. E por quê? Porque, como o neoliberalismo também provoca a mercadorização dos sistemas de saúde, na cabeça da pessoa, se for um hospital privado, vai valer a lei da oferta e da procura. Quem tem mais dinheiro que compra a vaga daquele leito. Só que, para preservar o mínimo de civilização, de projeto de civilização dentro dessa sociedade, o Estado não pode pensar assim. Se 400 pessoas vão chegar e eu não vou ter como acomodá-las e tratá-las da maneira adequada, eu preciso restringir a circulação, eu preciso restringir a própria economia e passar a olhar o que é de fato essencial para que a gente continue produzindo a riqueza, mas sem matar um número grande de pessoas de forma desnecessária. Eu vou terminando dizendo, então, que eu acho que isso eu posso elaborar melhor com as perguntas, mas que a dificuldade do governo de aplicar um programa profundo de renda básica não tem a ver com falta de dinheiro agora. Tem a ver com essa recusa de abandonar os princípios que existiam na normalidade. Porque sabem que quando isso for desenvolvido, quando as pessoas, e isso de certa maneira o Bolsa Família já permitiu, quando as pessoas souberem que elas têm o direito de existir, independentemente da utilidade econômica delas, elas não vão achar isso mais um privilégio, vai ser um direito e vão querer manter. Por isso que tem tanto empresário preocupado, se você der renda básica, quem que vai voltar para certos tipos de trabalho? Qual é o incentivo do trabalho pós-pandemia? É por isso que é tanta tensão social e por isso que essa é uma guerra, vamos dizer assim, em que a gente está repactuando a sociedade e que, por mais que tenha ameaça, ela tem também um lado otimista, vamos dizer assim, para tentar encontrar nessa repactuação uma forma de mais digna, né? E aqui tem três outros pontos que eu posso colocar depois para não avançar muito no tempo. Obrigado. Ótimo, Sávio, muito bom. Você vai ter, sim, tua oportunidade para retomar aí, eu vou te fazer umas perguntas também. E passo agora para a Natália, então. Natália, obrigado pela tua presença também. Fica à vontade para falar, a palavra está contigo. Obrigada, Wagner. Bom, também queria agradecer muito ao Wagner, à Edviges e ao Fernando pela organização, pelo trabalho técnico, pelo convite.
Uma honra e uma alegria estar aqui com a Silvia e com o Sávio, aprendendo horrores. Muito obrigada. Bem, enfim, né? Essa conversa aqui, eu sinceramente, eu não sei avaliar ainda quais são os desdobramentos dos apontamentos analíticos que eu vou tentar trazer, né? Eu tenho achado muito engraçado como às vezes tem me chegado livros, coletâneas, né, já prontas sobre o Covid-19, coletâneas com textos assim de grandes autores como Zizek, o Agamben, a Butler, né? E sempre que eu recebo essas coletâneas, eu confesso que eu dou uma certa risada, porque me parece estranho a produção de textos filosóficos sobre a pandemia no meio da pandemia, né? Até esses dias eu estava conversando com umas amigas pelo WhatsApp e eu falei, eu estou tentando escrever nota de repúdio, eu estou tentando escrever carta aberta sobre a condição das prisões em meio à pandemia, né? E aí já me chegam assim análises adensadas, né? E que em grande parte me parecem quase sempre encerrar o debate, né? Então, são essas análises que fazem essas grandes explicações filosóficas, macrosociológicas, e que, enfim, que eu vou insistir, que às vezes parecem encerrar o debate, né? E aí algumas pessoas podem pensar, bom, mas são textos que vêm sendo produzidos a partir de uma vivência do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, né? E de uma relação com o Covid-19 já de mais tempo, né? Mas aí, enquanto eu escrevia esse roteirinho, eu fiquei pensando, bom, mas é interessante pensar como essa justificativa desse tipo de análise, né, que tem sido produzido, que nos chega agora aqui no sul global, também pode reificar as mesmas narrativas, né, que olhar para as análises filosóficas produzidas a partir de um suposto tempo mais avançado, né, nos territórios europeus e nos Estados Unidos. Então, eu fiquei pensando como o próprio Covid-19 tem reificado geopolíticas de conhecimento coloniais e territoriais, né, que colocam diferenciamentos entre sul e norte global, né? E aí, assim, a gente vai recebendo essa enxurrada de informações, de artigos, de análises, enquanto a gente ainda está aprendendo, né, a lidar com as linguagens virtuais, né, lidar com os medos, os anseios da morte dos nossos amores, né, das nossas mães, dos nossos tutores, tutoras, né? Isso eu estou falando ainda de uma perspectiva muito restrita, né? Porque pensemos assim as demandas de uma mãe que agora tem de dar conta do seu trabalho, e aí vamos falar de um trabalho remoto que dá para ser feito em home office, por exemplo, né? E mais do trabalho de reprodução social, né? Ou então pensemos nas demandas de mães que não têm a possibilidade de um trabalho remoto, né? Mas que vem a carga de trabalho de reprodução social sendo aumentada pelas próprias demandas do isolamento espacial. Eu gosto mais do isolamento espacial, porque eu acho que o isolamento social, ele, enfim, eu acho que isso é uma coisa para pensar, né? Até depois eu queria falar sobre isso um pouco, pensando nas prisões. Mas eu estou falando tudo isso para colocar nesse espaço de debate, né, algumas questões que me suscitaram a partir do momento que eu me propus a pensar sobre o tema desse encontro, né? O primeiro deles é que não esperem grandes elucidações sobre o tema, porque, ao contrário da Butler, do Zizek, do Agamben, as minhas análises são absolutamente preliminares e vêm de uma vivência corporal do contexto que a gente está enfrentando. Mas, e aí é uma provocação, como me ensinou a Lélia Gonzalez, né, o corpo é uma ferramenta de produção de ideias filosóficas, psicanalíticas, antropológicas, né? Então, eu vou tentar colocar aqui algumas impressões corporais sobre esse isolamento espacial, que implicam em tensões sociais e nas relações de violência doméstica, mas eu queria propor uma ampliação desse entendimento de violência, não do entendimento de violência doméstica em si, né, porque ele tem uma característica, enfim,
Mas eu queria ampliar para pensar em violências marcadas por atributos de gênero, né? Bom, mas eu acho que esse nosso encontro, ele inclusive veio do fato de que, e essa ideia de pensar a violência doméstica, né, a partir do isolamento espacial e das tensões sociais, tenho a impressão de que veio inclusive do fato de que saíram em diversos canais de informação e de mídias, né, dados que demonstram um aumento da violência doméstica no período da quarentena. Até mesmo o excelentíssimo senhor presidente da República, né, em sua campanha grotesca contra a quarentena, usou desse aumento para justificar, né, a sua demanda pelo fim da quarentena. E aí eu não me atrevo aqui a falar, então, especificamente sobre violência doméstica, sobre números do aumento, ou sobre a forma do ciclo da violência doméstica e a sua relação com a quarentena, né? Eu não sou uma pesquisadora especialista em violência doméstica, e eu acho que existem muitas que são e que merecem ser lidas, inclusive, né? A Vânia Pazinato, a própria Marisa Correia, a Bibia Gregori, né? A Fabiana Andrade, enfim, acho que são pessoas que estão já pensando violência doméstica há algum tempo. Mas o que eu vou propor aqui para o nosso debate é uma mirada para a relação entre isolamento espacial e relações de gênero, e até mesmo propondo pensar, muito inspirada na Marisa Correia e na Bibia Gregori, né, sobre como os espaços domésticos, na sua relação com os espaços que não são compreendidos como domésticos, mas que são compreendidos como públicos, são constituídos e constituidores de atributos de gênero e de relações de gênero, né? Não por acaso o marco da luta pelo reconhecimento da violência doméstica era levar a falar que o privado é público, né? Que as relações que acontecem no âmbito doméstico são relações que são públicas, que elas são mediadas por problemas e questões públicas. Mas, enfim, como essas constituições dos espaços públicos e domésticos, ou da rua, ou da casa, né, são marcados por atributos que são pensados como feminilidade, masculinidade, e que também são inescapavelmente produzidas por relações de violência. Então, gênero, nas suas intersecções com raça, classe, territorialidade, né, é por onde relações de violência, muitas vezes relações de desigualdade, se fazem. O que eu estou tentando propor aqui para a gente pensar nessa ampliação da noção de violência marcada por gênero, fazendo a proposta de olhar para as relações de violência que ficam mais evidentes a partir do isolamento espacial, né? E como que essa leitura pode contribuir para a gente pensar em diversas tensões sociais. Então, uma das coisas que eu tenho sentido no corpo, desde o meu isolamento espacial, é que eu tenho visto a rua do meu entorno, né, que sendo majoritariamente ocupada por homens. E aí eu acho que as questões que eu vou colocar aqui são absolutamente heteronormativas. Assim, eu estou pensando a partir de questões muito heteronormativas. Mas, enfim. No bairro onde eu moro, um bairro construído pelo movimento de moradia, ocupado majoritariamente por trabalhadores autônomos, né, tem havido uma prevalência de homens que se recusam a permanecer em reclusão doméstica. Os bares continuam abertos e os homens permanecem nos seus espaços, fazendo quase todo o tempo piada do coronavírus. As igrejas estão fechadas, mas cabe dizer que elas representavam os espaços públicos para onde mulheres se dirigiam, ocupando o espaço da rua, muitas vezes por meio das igrejas. Isso não quer dizer que as mulheres não ocupem os espaços públicos e que fiquem reclusas no ambiente da domesticidade. Mas o que eu tenho apreendido, ainda de modo muito elementar, a partir das minhas impressões da relação com a quarentena, né, é de como a demanda dos agentes de Estado na figura da prefeitura e do governo do Estado pelo isolamento espacial tem acentuado uma espécie de atributo de masculinidade das ruas. Por outro lado, é importante destacar, como bem fez um conselheiro tutelar da Cidade de Deus, o J. Marques, eu assisti a entrevista dele ontem, né? As periferias, os bairros periféricos, né, elas vivenciam o espaço da rua como um espaço doméstico, o espaço da casa, né? O espaço da rua é um espaço de domesticidade, das relações de vizinhança. E aí cabe colocar para o debate como a própria noção de isolamento espacial da quarentena é construída a partir de uma noção de espaço doméstico
estranha ou estrangeira aos territórios periféricos e de favelas, né? E aqui já se coloca, então, uma tensão social produzida por classe, raça, gênero. Como pensar em isolamento espacial a partir de casas que abrigam em 2 ou 3 cômodos filhos, filhas, mães, avós, pais, avós? E essa constituição domiciliar conta com a rua como espaço doméstico, no seu cotidiano normal, daquela suposta normalidade. E, de mesmo modo, as mulheres têm ocupado cada vez menos os espaços da rua porque elas veem o seu trabalho de cuidado sendo aumentado, né? Ainda nesse tópico, eu acho que vale a pena levantar o fio de que parte das minhas vizinhas continuam trabalhando com seus empregos nas casas de famílias e no centro da cidade como caixas de supermercado, enquanto que os homens também continuam a ocupar as ruas do centro da cidade com seus trabalhos de entrega no iFood, por exemplo. Então, essa radicalização de uma suposta divisão entre domesticidade e âmbito público por meio da divisão social de trabalho, no caso, tem evidenciado, nesse contexto da pandemia, pelo menos é o que eu tenho pensado a partir da minha vivência, né? Se não violências domésticas, se não apenas violências domésticas, mas também violências de classe, que são fundamentadas em atributos de gênero, raça e territorialidade das cidades, né? E aí eu acho que a última coisa que eu queria chamar a atenção, né, é para a radicalização disso pensada a partir da prisão. A prisão sempre foi pensada como uma instituição de isolamento social, né? Isolamento social daquelas pessoas que a sociedade diz que não quer o seu convívio, né? Por um outro lado, as pesquisas sobre prisões têm demonstrado quanto que as instituições prisionais, elas são porosas nas suas relações com a sociedade, né? Elas não são instituições fechadas, encerradas. As famílias provêm alimento, provém material de higiene. E aí, no contexto da pandemia, todas as porosidades das prisões estão sendo recrudescidas, ou seja, não se pode mais levar nada para dentro da prisão, né? Então, o isolamento social da prisão fica aí sim absolutamente recrudescido, né? E esse isolamento social da prisão, ele entra em contradição com a noção de isolamento espacial, né, que é demandada pelas organizações mundiais de saúde para a manutenção da vida. E aí eu acho que por meio da prisão é que eu queria chamar a atenção para as questões que o Sávio colocou e que a Silvia colocou também, né, para a característica absolutamente de que vidas importam nesse contexto de serem salvas ou não, né? Que CPFs que vão ser salvos ou que CPFs que não vão ser salvos, né? E, por fim, voltar rapidamente para o modo como eu comecei, né? Para trazer aquelas os macroautores e as filosofias que nos chegam, né? Porque eu tenho pensado como que também esses autores filósofos de uma macro-sociedade, como o Zizek, o Agamben, a Butler, ao nos colocar determinados debates que encerram a análise do Covid, da pandemia, também estão produzindo violências epistêmicas que são marcadas por territorialidades geopolíticas, né? Também atravessadas por diferenças e desigualdades de gênero, raça e classe e territorialidade. Enfim, acho que eu falei muito, mas eu agradeço muitíssimo. Obrigado, Natália. Acho que foram 3 exposições bem instigantes, né? A gente tem algumas questões e comentários aqui, eu também tenho alguns, e vou começar com o comentário que eu achei muito interessante da nossa diretora de comunicação, a Edviges Morato, né, nossa colega do Instituto de Estudos da Linguagem. Edviges faz uma citação e diz assim, né, a citação diz assim: a linguagem da guerra, eu acho que vale para as 3 intervenções, tá? A linguagem da guerra conta com inconvenientes. Alguns não vão querer abandoná-la quando a crise acabar. Onde antes viam um vírus, logo verão pessoas, né? Esta foi uma ponderação feita pelo jornalista Inigo Sens-de-Ugarte, num artigo reproduzido pela revista Humanitas, da Unicinos. E aí a Edviges constrói a seguinte pergunta, né?
Ela diz: as medidas de distanciamento e de isolamento social podem não apenas aumentar o controle social pelo Estado, como erguer novos muros de isolamento entre países e pessoas, criar novos inimigos, os que vêm de fora, os que estão nas fronteiras, os desconhecidos. Essa nova pandemia, e a ênfase forte no distanciamento e isolamento espacial em função do tipo de contágio, né, ela coloca em cena novas formas de tensões sociais ou aprofunda as já existentes. Né? Então, essa foi o texto da Edviges. Eu vou comentar apresentar outros comentários, inclusive foram feitos não nesse nosso canal aqui, mas foram feitos em compartilhamentos que eu fiz aqui, enquanto vocês falavam, em outras páginas, né? Na página da Unicamp, na página do Fórum Renova Andes, na página dos Professores pela Democracia. O Luiz Augusto Passos, que é nosso colega lá da Universidade Federal do Mato Grosso, colocou, né, é importante que se veja de outros olhares o momento presente, no qual há uma dimensão de enganações com discurso honesto, mas com perfil autoritário. A Renata Bellarmino, aqui da Unicamp, é a falta da formação das disciplinas de humanas nas escolas, que interferem no caráter de nossas crianças, que hoje são os adultos. Não temos uma formação humanitária, né? E o Hugo Romano, que disse o seguinte: em função da desumanização, aí relativamente exatamente aquela questão que o Sávio tinha levantado, né? Em função da desumanização, argumentos mais voltados à fala, como os leitos chegarão ao limite, soam mais aceitáveis que o morrerão muitas pessoas, né? Isso porque, na primeira colocação, o indivíduo se vê em meio à problemática, enquanto que o segundo argumento mostra que o outro que vai morrer é o velho, algo que tem sido descartado enquanto vivente, né? Então, eu não vou aqui fazer as minhas questões, queria que vocês, se pudessem comentar essas colocações. Deixa eu só fazer uma questãozinha, não me contenho aqui, né? É que eu acho que essa questão que acho que é muito interessante sobre o que vem por aí, né? Eu acho que tem hoje a gente tem discutido muito isso, né? Seja no âmbito da economia, certamente no âmbito da saúde, né? Dos controles que vão ter que ser elaborados. A gente sabe que esse vírus que está circulando por aí, né? Ele tem muitos semelhantes a ele, né? Espalhados pelo mundo, né? E que é muito provável que a gente tenha que conviver com esse tipo de situação nos próximos anos, muitas vezes ainda, né? Como a gente já conviveu com H1N1, com outros tipos de vírus semelhantes a esse, né? Então, aí eu queria também dialogar com vocês a esse respeito, né? Quer dizer, como que é tão urgente, né? A Silvia colocou o papel da universidade, né? A gente hoje vê uma discussão relativa a essa questão sobre o papel dos docentes, né? Quando eu penso que essa questão está muito mais relacionada, sobretudo nesse aspecto, né? Na nossa capacidade, na capacidade da universidade de resolver problemas sociais, né? Muito mais, nesse momento, pelo menos, do que a formação dos nossos estudantes, que, óbvio, que é o nosso aspecto mais fundamental, mas eu acho que o papel da ciência, o papel da universidade, né, nesse momento de crise extrema, queria que, se vocês pudessem também falar um pouco disso, tá? Enfim, podemos ir com a Silvia primeiro? Silvia. Vamos lá. Eu fiquei super instigada de falar sobre esses assuntos aí. Eu quero pescar especificamente duas questões para a gente também ir debatendo, pensando. O isolamento espacial, a gente sabe que em certas comunidades, nas periferias adensadas, é uma bobagem quase a gente falar que isso vai dar certo, né? Na medida, né, em que a Natália trouxe isso muito pertinente, de que a rua, ela é um espaço, é uma continuidade da casa. As casas são pequenas, os espaços são pequenos. E o que a política de saúde deveria fazer, né? Você
trata essas comunidades de forma especial, por exemplo, em relação à testagem. Você faz uma parceria com a comunidade. Você testa todo mundo nessas comunidades e não nas comunidades ricas. Vocês vão ver que quando os testes chegarem em larga escala, né, eles vão ser usados de uma maneira que talvez não preserve vida, né? Porque quem está lá hoje, nesse momento, adoecendo mais, isso vai mudar, né, são as pessoas que estão nos hospitais particulares, tal, e que podem pagar, fazem lá os seus arranjos. Esses recursos da testagem... Que viajaram para o exterior, né, Silvia? Trouxeram, né? As circulações, aí, os espaços completamente ampliados desses indivíduos. Agora, se você tem uma política que preserva, se toda a vida tem o mesmo valor, quando você vai fazer a política de saúde, inclusive que vai preservar o resto da sociedade, você deveria fazer uma testagem em larga escala exatamente para essas populações. E aqueles positivos, você discutir com as comunidades, né, qual que é o destino que a gente pode dar para uma quarentena específica. Quer dizer, todo mundo está de quarentena, não é isso que a gente está tirando as pessoas da quarentena. Mas dentro da quarentena, nas comunidades empobrecidas, você vai privilegiar, né, essas comunidades e ajudá-las a resolver aqueles que forem sendo positivados, né? Vamos ver como é que esses testes serão usados. Uma outra questão que eu queria trazer é que eu acho espantoso como que as universidades não estão tomando essa pandemia como o seu tema de ensino nesse momento. O que a pandemia toca a engenharia química, a engenharia civil, as construções, né, a produção de lugares para viver, a sociologia política, a filosofia, né? O que uma pandemia desse porte, né, vem e arrasa sociedades, tal, tá, né, a gente está vendo em tempo real isso acontecer. Então, acho que é interessantíssimo, interessante e trágico, né, a universidade não interromper aquilo que estava fazendo e tomar esse como seu tema, né? E as maneiras como cada faculdade, instituto vai poder se organizar para discutir isso, né? Transitar professores de outras instituições e fazer, por exemplo, na medicina, né? Você tratar desde a saúde pública até a UTI, como que você trata uma pandemia desse porte, é o tema, né? Que poderia ser tratado de uma maneira global, essa coisa que vocês estavam falando, né? O ensino das ciências sociais nas outras faculdades e institutos, da filosofia, das humanidades em outras faculdades e institutos, esse era o momento, né? Então, eu acho que a universidade está perdendo o tempo e a oportunidade de fazer uma discussão bastante profunda e séria sobre a pandemia. Aqui seria um dos locais interessantes para isso acontecer. Eu fico por aqui para poder os colegas falarem também. Sabe, vai lá. Ah, desculpa. Wagner, obrigado. A gente vai poder voltar num outro, vai ter mais um bloco? Vai. Ah, não, então tá. Então, assim, eu separei algumas coisas e eu quero... Sim, fica à vontade. Eu quero ir muito rápido num ponto que foi muito bem colocado tanto pela Silvia, mas mais detalhadamente pela Natália, a respeito, bom, o que fazem as pessoas para sobreviver no seu dia a dia, no seu cotidiano, e como que isso é diferenciado. A Natália pegou essas marcas que a divisão de um trabalho doméstico ela impõe, e citou trabalho em geral, né, mas citou que os homens estão nos aplicativos, né, trabalho por, enfim, transportes, aplicativos. Era esse o ponto último que não deu tempo de eu falar na minha exposição, que é o seguinte: eu até, coincidentemente, em fevereiro,
eu e um colega da Federal da Bahia, economista, o Vitor Filgueiras, a gente publicou um artigo na Revista Brasileira de Ciências Sociais que ele tinha exatamente como objetivo questionar a maneira pela qual estava sendo conduzido o debate a respeito de trabalho autônomo e de empreendedorismo. Então, o que a gente estava tentando mostrar? Primeiro, isso está na revista, depois eu posso enviar o link, né? Mas não tem... o trabalho assalariado ele era muito maior do que se imaginava até 2015, 2016, enfim, isso até em níveis mundiais, e que a elevação da informalidade, que não deixa de ser trabalho assalariado, mas é trabalho assalariado desprotegido, né? Mas principalmente o aumento do que se chamou de trabalho autônomo, ele não era uma exigência da economia, não era uma exigência da eficiência da economia, era uma decisão política que buscava reconstruir a relação entre empregadores e empregados, tentando burlar e se distanciar do direito do trabalho para que aquilo virasse uma mera transação comercial entre prestadores de serviço. Eu pesquiso isso há muito tempo, até acho que a frase que a gente tentou sintetizar o argumento era a grande inovação de empresas como a Uber não é o aplicativo, não é a técnica em si. A grande inovação foi feita pelos seus advogados e pelos políticos que modificaram a legislação que permitiu que aquele trabalhador que está completamente subsumido à empresa fosse considerado um autônomo. Ou seja, hoje, nesse contexto de pandemia, aparece Paulo Guedes, aparecem figuras do pensamento econômico e vão dizer: vamos ter que olhar para os informais, vamos ter que olhar para os autônomos. Eles são autônomos e informais por uma decisão política do normal da economia. Não, é possível e viável fazer uma economia em que houvesse essa proteção, mas aí você vai ter que discutir como se distribui renda. E aí, meu cara, aí que é o ponto que vem guerra, passa guerra, distribuição de propriedade e renda, a gente sabe como é que funciona. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem um discurso muito desvirtuado a respeito dessa questão, que ignorou que aquilo estava sendo incentivado pelos mesmos que agora estão muito relutantes em auxiliar da maneira como deveriam auxiliar. E o segundo ponto é que eu acho que é importante também deixar claro que por trás daquilo que parece como loucura, como irracionalidade, então, quando o Bolsonaro fez o pronunciamento, não esse, né, que ele voltou um pouco atrás, mas o anterior, todo mundo é louco, é isso, é aquilo, psicopata, não sei o quê, não sei o quê. Existe uma racionalidade naquilo que tem a ver com uma disputa que eu estou acompanhando em várias outras redes a respeito do tal do lockdown vertical. O nome, é claro, é inglês, porque a fonte é em inglês mesmo. Se vocês pegarem a declaração do Roberto Justus, que deu toda uma repercussão, porque ele fala, só vai morrer velho, só vai morrer quem já tinha doença. Beleza, esse daqui a gente descarta, vamos continuar produzindo. E de outros, né, que o presidente do Banco do Brasil, a vida não tem valor infinito. Veja, eu faço parte, eu tenho... as minhas análises pressupõem uma teoria, basicamente teoria marxista, embora eu vá terminar falando do Weber, tá? Deixei até o livro dele aqui. Eu parto da teoria marxista, e essa teoria ela olha para a sociedade e pergunta quais são os interesses de classe, antes de perguntar qualquer outra coisa. Então, eu não me assusto com a desumanidade. A gente está um pouco... Nisso eu estou um pouco vacinado. Agora, para um conjunto maior de pessoas, isso aflorou de uma maneira mais explícita. E o que eu estou querendo dizer? O processo de desenvolvimento do neoliberalismo, ele foi também e essencialmente uma desregulamentação do mundo das finanças que provocou uma necessária restrição nos direitos de trabalho, ou na forma de distribuição de renda, porque se imaginou que a especulação na Bolsa poderia gerar algum tipo, necessariamente poderia gerar valor. Hoje, se você pergunta para muitas pessoas, elas já estavam vinculando quase toda a sua renda a comprar e vender papel nessas bolsas. Então você pensa alguém que está 2 anos colocando parte do patrimônio familiar nessa coisa, aí chega a pandemia, ele descobre o que é o tal do risco capitalista.
Só que ele falou, eu não quero correr esse risco, esse risco eu não quero ter, não. Vamos encontrar uma forma de justificar que mais vidas serão salvas se a gente continuar com a economia. O discurso do Roberto Justus começa no editorial do Wall Street Journal, em que a banca, né, lá nos Estados Unidos, está apavorada com o fato de que aquilo vai comprometer em volumes de dinheiro que foram colocados em determinados papéis, em determinados lugares. Ou seja, aquilo que o Bolsonaro expressou, ele tem um interesse de classe muito preciso, que age racionalmente, que produz conteúdo para ser espalhado por todas as redes sociais e tem enraizamento social. Um enraizamento que eu acho que a Natália descreveu muito bem, e eu vivo isso por participar de grupos em que só existem homens, principalmente os de futebol, em que até espero que esse vídeo uma hora possa chegar a eles, em que a nossa maior dificuldade na semana anterior a tudo, antes ainda da quarentena oficial, foi dizer, gente, não vamos jogar bola. E aí, aqueles que não queriam jogar bola para justificar, né, eram associados à falta de virilidade, ao medo. Eram associados a, enfim, bom, agora vocês não querem, vocês estão com medinho disso daí, e por aí vai. Então, as coisas... Eu acho que aqui eu não queria fazer uma distinção entre o plano macro e esse... Estou tentando juntar um pouco as coisas que eu acho que elas são muito visíveis nesses espaços em que a gente circula e socializa, né, indiretamente. Mas daí eu tenho 2, 3 outros pontos que eu quero falar depois, se puder. Calma, Sávio, segura aí, economiza eu tô isolado um pouquinho. Há muito tempo. Há 20 dias. Deixa a Natália falar agora. Vai, Natália. Não, bom, primeiro eu queria agradecer as perguntas, as provocações, né? Estou aqui pensando junto com vocês. Começar pela provocação da Edviges, né? Enfim, se a gente pensa a pandemia como uma coisa que aprofunda as diferenças, né? Ou as tensões sociais, ou se ela cria outras, né? Eu acho que estou mais tendenciosa a pensar que a pandemia tem evidenciado aquilo que o Sábio falou, né? Evidenciado as perversidades da normalidade social, né? Então é uma ampliação, é um recrudescimento das coisas, e aí isso fica muito visível, né? Eu tô indo mais por aí. E eu acho que vou tentar pegar as perguntas. Eu acho que o papel da universidade, principalmente o papel da universidade pública, é cutucar cada vez mais o fato de deixar ainda mais aparente essas contradições, né, que produzem a noção de normalidade, né, da nossa sociedade. E aí, eu fiquei muito pensando a partir do que vocês estavam falando, né, Sávio, inclusive quando você falou do Bolsa Família, né, como que o Bolsa Família foi um dispositivo, um mecanismo de produção de noção de humanidade e dignidade, né, assim. Então, eu posso existir, né? Eu não preciso aceitar qualquer trabalho, né? E o quanto que, então, a ruptura com a Bolsa Família, que, diga-se de passagem, né, Ana Maria Medeiros da Fonseca era uma pesquisadora do NEP, né, e que a Bolsa Família foi uma política fundamentada na produção de saber produzida na Unicamp, né? Enfim, então acho que vale a pena fazer essa colocação, e que não é só a distribuição de renda. O que distribuição de renda está pautada em fundamentações ideológicas, né? Em fundamentações de produção de possibilidade de dignidade e logo de humanidade, né? E aí, já que você falou do Marx, do Weber, então eu vou passar... Marx, Weber e também o Foucaultzinho ali, né? Dizendo do como que o mercado, na sua ideologia, vai produzindo que corpos que devem, que CPFs que são descartáveis, né, a partir de dispositivos de masculinidade, de dispositivos de sexualidade que são racializados, né,
Então, hoje eu fui levar as compras para minha mãe do mercado. Foi a primeira vez em dias que eu estive na rua. É impressionante a quantidade de homens negros que estão na rua. São homens negros que estão limpando as calçadas, são homens negros que estão nos postos de gasolina, são homens negros que estão com a bicicleta andando com o negocinho do iFood, né? Então, os CPFs, eles têm raça, tem sexo, tem gênero, né? E eu acho, e uma última questão, né? Eu achei muito interessante essa coisa que você foi falando sobre o neoliberalismo como ideologia, né? E é muito impressionante como o neoliberalismo é uma ideologia que se fundamenta na masculinidade desse empreendedorismo autônomo e heróico, e como ele conseguiu ficar arraigado nas periferias, né? Então, é isso. Muito, parece contraditório quando você vê um cara do Uber ou um cara do iFood defendendo o neoliberalismo, mas ele está defendendo a sua própria masculinidade, né? A sua própria capacidade viril de prover, de que não precisa do Bolsa Família, de que não precisa de políticas que aí também são categorizadas como políticas de cuidado, né? E aí são, mais uma vez, subalternizadas por atributos outros de gênero, né? Enfim, acho que essas foram as questões que foram me suscitando a partir das provocações de vocês. Muito legal, muito legal. Estamos indo muito bem nesse debate, acho que está muito, muito interessante e tem muita coisa para aprofundar, né? E a gente vai ter muito tempo, porque eu acho que esse chamado da universidade, o Cris Queiroz, inclusive, reforçou essa ideia aqui, né, de que a pandemia deveria ser objeto da produção universitária nesse momento. Eu acho que ela, em parte, está sendo, né, tem alguns colegas e algumas colegas, eu mesmo tenho tentado, na minha interação com os estudantes, em provocar essa discussão. Estou dando um curso de políticas públicas esse semestre, né, então estou buscando provocar esse debate, né, e acho que, mas isso não é feito, a não ser em áreas muito específicas, de maneira organizada como um projeto coletivo, né, da universidade. Acho que seria muito importante que isso acontecesse. Queria falar aqui de uma pergunta da Thalita Ferreira. Thalita faz uma bela pergunta aqui, olha. Vou ler o enunciado, tá? Tem uma questão longa aqui. Ela diz o seguinte: do ponto de vista do mundo do trabalho e das relações de produção da vida contemporânea, as contradições provenientes desse estado de anormalidade, né, com um parêntese no A, esse estado de anormalidade se explicitam a cada dia, como vocês colocaram. Velhos são descartáveis porque não produzem, somente consomem. Mulheres trabalham ainda mais do que já trabalhavam, pois concentram as mãos de obra do cuidado intra- e extradoméstico. Trabalhadores altamente precarizados e informais, como entregadores de comidas e caminhoneiros, se tornaram essenciais para garantir o isolamento dos mais privilegiados, e empresários milionários conclamam o Estado para minimizarem suas perdas, né? Em vista disso, vocês acreditam que a renda básica universal possa ser pensada hoje como a principal medida ou possibilidade de ressignificação desta precarização e das forças produtivas? Quais outras medidas poderiam ser pensadas, de acordo com vocês, e para além de uma renda básica universal, para rearranjar essas forças anormais, né? E o César Oda, nosso companheiro, colega aqui da CAT, trabalha aqui pesquisador aqui em Campinas, ele diz o seguinte: neste momento, acho que é um elemento que até tinha pensado enquanto o Sávio e a Natália falavam, né, a respeito dessa masculinidade, né, mas também tem um outro aspecto da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade aí, que também é muito forte, né? E o Oda diz exatamente isso. Neste momento do corona, há uma falência do pequeno empreendedorismo. Nesse sentido, acho que o discurso da teologia da prosperidade entrará em um período de desalento, né? E acho que esse gancho é interessante para a gente pensar nas permanências desse discurso, né? Desse discurso e dessa prática tão enraizada, que pode assumir esse espaço
relativo à própria construção do neoliberalismo, do empreendedorismo, do capital humano, né, do ser humano enquanto empresa de si mesmo, mas que também tem a ver com uma certa relação das pessoas, né, com a sua religiosidade, né, com o modo como elas se estabelecem nesse mundo tão cruel, né, e onde, né, à medida que o Estado falha, né, cada um é cada um e cada um vai buscar a sua própria sobrevivência, né. Bom, acho que tem bastante coisa para vocês comentarem aí, e a gente, se vocês, a não ser que a gente tenha mais questões, a gente pode ir fazendo os comentários finais, mas eu acho que vamos ter mais questões, tá bom? Vamos lá, quer falar, Silvia? Eu quero. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre essa questão de quais outras possibilidades, né, de produção aí, além de renda mínima. E aí eu queria falar dessas políticas sociais que são tão significativas, e eu acho que não fiz como deveria, como sendo uma sanitarista, uma defesa de política do tipo do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, e eu acho que também, como na educação, mas a saúde em especial, ela precisa de muita gente para trabalhar. Então, o que é hoje a fraqueza do SUS, né? Ele foi sendo um pouco desidratado, ou muito desidratado, né? E hoje a gente não tem o SUS pujante que a gente precisaria para enfrentar a pandemia. Mas, de qualquer maneira, ele é uma base assistencial e uma forma de enfrentar problemas de saúde pública que um país como os Estados Unidos, por exemplo, não tem, né? Então, acho que uma das necessidades de investimento que a gente teria nesse momento, além de renda, é você fortalecer estruturas que elas também vão reverter para as populações em geral, mas para a população mais pobre, né? Vai dar condições para essa população também se colocar no mercado de trabalho, na medida em que ela não está adoecida, na medida em que ela tem a sua hipertensão controlada, o diabetes sob controle, dengue foi bem cuidado, quer dizer, todas as possibilidades aí de cuidado vão ser, tem um pré-natal bem feito, né? Acho que essa revitalização do SUS é um ponto de honra da sociedade brasileira a partir dessa pandemia. Nós estamos absolutamente entendendo como o SUS tem um valor que é inimaginável para uma sociedade como a nossa, né? Então, ele também pode ser um local, né, uma instância de criação de empregos, e o SUS é interessante que ele tem uma gama assim, de possibilidades de pessoas a serem empregadas, vai desde o agente comunitário até um neurocirurgião, não sei das quantas, né, em estruturas mais ou menos complexas do ponto de vista tecnológico. Então, eu queria apontar isso e deixar para os colegas apontarem as outras. Eu só queria fazer uma outra colocação, que seria, por exemplo, incentivar outros locais, outras possibilidades, outros atores de produção, por exemplo, de alimento, né? Que não as empresas de produção de carne, de produção de soja, de produção de não sei o quê, que aí é um pouco a fala que eu fiz de você agredir por demais a natureza. Quer dizer, a gente já tem hoje, né, estruturas como o MST, essas organizações que sabem como que faz para produzir alimento e recuperar a nascente de água, e recuperar mata, e fazer, ao mesmo tempo, uma produção menos violenta do ponto de vista da intoxicação de agrotóxico que a gente tem sofrido, né? Então, acho que são muitas as possibilidades que eu vejo. Obrigada. Obrigado, Silvia. Vamos lá, Sávio. É porque eu queria só... quando eu falei dos trabalhadores por aplicativo, é muito perverso, né? Você perceber como que
essa relação que, no fundo, é um assalariamento disfarçado, na maior parte dos casos, ela agora está sendo considerada essencial, para justamente permitir que o isolamento espacial dê certo. Eu tenho coletado muitos, né, reportagens, matérias, relatos de entregadores, enfim, que as pessoas cumprimentam na rua. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Na China, eles resolveram assim também, com esse tipo de organização, para que evitasse o máximo possível que as pessoas saíssem de casa. A minha pergunta é, quando voltar à normalidade, vamos chamá-los de autônomos também? Se eles morrerem, eles morreram, acabou? Porque é isso, algo até que a Silvia e eu temos aí dedicado atenção e a gente vai fazer uma pesquisa interdisciplinar. A gente nem sabe o número de trabalhadores e trabalhadoras que morrem nessa situação, porque a ausência de responsabilização das empresas, ela chega no ponto de você não ser difícil definir o que estava acontecendo. Pelos indícios, né, esses entregadores já tinham uma condição muito precária e que ele e a família sequer eram, de alguma forma, ressarcidos em razão de morrerem pelo trabalho. E agora estão sendo considerados essenciais, né? Então, isso que é uma coisa muito perversa que eu acho pela qual a gente tem que pensar para o futuro. A Thalita, que eu imagino que a Thalita, doutoranda do programa da Sociologia, tem uma pesquisa muito interessante, que a gente dialoga muito, enfim, e que acho que vai ao encontro aqui da questão da renda básica nessas perspectivas de futuro, né, que a gente está tentando olhar. O problema é o seguinte, existem programas neoliberais de renda básica que vão tentar dar dinheiro para as pessoas e mercadorizar todos os demais serviços. Esses programas de renda básica, espero que não seja esse o modelo a ser defendido. Ou seja, renda básica para garantir a existência das pessoas. Eu acho que temos um contexto em que isso é possível ser exigido, ou seja, não queremos retroagir, isso não é temporário, mas que ele vem acompanhado necessariamente da formalização do emprego, evitar a dissimulação de relações empregatícias, tal como foi naturalizado anteriormente. Eu queria um outro aspecto que eu acho que dialoga muito com o que a Natália apontou a respeito da reprodução social, e aí eu queria só também chamar a atenção para uma pesquisa muito interessante que eu tenho feito com outros dois colegas do IFISH, a professora Mariana Chaguri e o professor Michel Nicolau, em que a gente tenta entender o casamento, a união, vamos dizer assim, do conservadorismo com o neoliberalismo, né? E uma das fontes principais é que, por diferentes caminhos, ambos responsabilizam arranjos familiares para reproduzir a vida, né? O conservadorismo porque coloca de uma maneira fixa, naturalizante, vamos dizer assim, biologizante na cabeça deles, quais são os papéis de homens e mulheres para a reprodução da vida. E os neoliberais, embora muitos deles pessoalmente podem ser progressistas, terem uma dinâmica de vida que seja afeita ao liberalismo político também, a defesa da liberdade de decisão, eles vão dizer que isso é um problema da família, né? E qual o arranjo familiar? O arranjo que você tiver. E qual é o arranjo que existe? Onde recai isso na prática no Brasil? Então, o ponto da pandemia tem um aspecto muito interessante do ponto de vista sociológico, gente, vamos então agora refazer a normalidade, sendo que a divisão do trabalho doméstico, todas as funções da casa vão ter que ser feitas de maneira equitativa por todas as pessoas. Vamos voltar. Bom, claro, imaginando que alguém esteja fazendo isso. A Natália já deixou muito claro como isso aumenta, na verdade, a carga de quem já fazia. Eu estou só no modelo aqui ideal, pensando que em algum momento as pessoas possam repensar a forma pela qual distribuem trabalho de reprodução social da vida. Esse trabalho não conta diretamente nesse índice de riqueza, mas ele está sendo feito para manter que a gente exista. Então, esse nexo de como essa economia que se pretende progressista de alguma maneira, ela tem como base as formas mais conservadoras desses arranjos, porque são elas que oprimem um tipo
de existência para reproduzir aquela vida. Para reproduzir essa vida doméstica. Eu vou só, e depois se puder voltar, se a gente tiver mais um momento, mas só para justificar a menção ao Weber, porque, bom, você falou aí, né, Wagner, faço parte do Centro de Estudos Marxistas, só para lembrar que no primeiro PowerPoint, que se fosse um aluno ou aluna nossa, a gente não aceitaria numa aula, o primeiro PowerPoint do plano de governo do candidato do então PSL, Jair Bolsonaro, tinha lá um ponto que era a criminalização do comunismo e da ideologia marxista. A gente está acostumado, o fascismo, primeiro campo de concentração na Alemanha em 1933, de Dachau, foram para perseguidos políticos, especialmente comunistas. A trajetória é longa de querer criminalizar, exterminar e eliminar quem faz parte dessa tradição. Mas eu queria deixar uma coisa clara para, acho que outras pessoas que não têm não estão nesse espaço de diálogo que a gente está tendo agora e podem receber isso que a gente está falando. Quando o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele fez o discurso de posse dizendo que ia acabar com o comunismo no Brasil. Todo mundo deu risada, a parte, enfim, que entende que isso, a loucura que isso significava, mas ele, 5 dias depois, quando foi assumir o Ministério da Economia, o Paulo Guedes entregou a verdade. Eu vim aqui, isso está textual, eu vim aqui acabar com a social-democracia no Brasil. O medo do comunismo é uma forma de eliminar a possibilidade de uma regulação do capitalismo brasileiro. É a forma de eliminar uma forma de estado de bem-estar social, que era a Constituição de 88, que não tem recurso para ser efetivada. Se o SUS tivesse esse recurso, a gente não ia estar na situação que está agora. Está lá na lei. Está lá na lei. Mas que recurso que você tem para efetivar? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa tradição que representa a crítica marxista e pensamento de esquerda no Brasil, porque a gente defende um capitalismo hoje regulado, só isso. Tá bom, Sávio. Você é um reformista, no fundo, né? Eu não falei do Weber, desculpa. Só falou do Marx, o pessoal vai reclamar depois. Não, vai reclamar. O Weber é o seguinte, no Parlamentarismo e Governo numa Alemanha Reconstruída, que é um texto de 1918, ele está ali olhando o que vai acontecer com a Alemanha quando terminar a guerra. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não achem vocês, monarquistas, não achem vocês que querem manter aquilo que existia antes da guerra, que quando esses soldados voltarem, eles vão voltar e aceitar as mesmas condições daquela sociedade. Eles vão exigir sufrágio universal e vão exigir um governo constitucional representativo. É um liberal Weber tentando mostrar que essa exigência era legítima. Eu faço só essa referência para dizer o seguinte: espero também que aqueles que mais estão sendo colocados em risco, estão sendo tratados como descartáveis nessa guerra, também voltem para a normalidade e, tal como o Weber advertiu, né, não aceitem essa situação em que foram colocados antes da pandemia. É o Weber. Esse Weber, sempre desconfiei desse Weber. Sávio, Natália, eu vou fazer questões aqui que apareceram também, para que a gente tenha também o registro aqui, né, do Cris Queiroz, que disse o seguinte: o Covid-19 coloca os responsáveis pelo mundo, entre aspas, ou seja, as instituições, empresas e governos burgueses, no holofote. O saldo de mortos, que no melhor cenário ainda é traumatizante, não os coloca, esses responsáveis pelo mundo, né, na desconfortável posição de um teto de vidro, como estão os governos de extrema-direita na Itália e nos Estados Unidos, e do próprio Brasil, com o rápido isolamento de Bolsonaro, né? Essa é a questão do Cris. E a Ana Luísa Azevedo também comenta, né, as questões que estavam, as falas de vocês, e fala a respeito também dessa campanha pelo isolamento vertical dos empresários preocupados com o negócio, e pergunta, né, fala que criou-se um pensamento coletivo da falta de dinheiro do Brasil, quando sabemos que não é assim que funciona, vídeos empréstimos aos bancos, e pergunta, né, o seguinte: as políticas de contingência são fracas, preconceituosas, sem visão futurista do pós-isolamento.
quando acabar, esse barco estará aportado aonde? Eu acho que é um pouco desse nosso questionamento sobre o futuro. Então, eu deixo a Natália enfim, claro, para fazer os comentários que ela já tinha preparado, se puder tocar também nesses que eu falei agora, mas eu passo depois para a Silvia e para o Sávio para as últimas considerações. Natália, obrigado. Obrigada, Wagner. Bom, primeiro eu queria tranquilizar Sávio, eu me sinto hiper representada pelo marxismo. Assim, eu também queria dizer, Silvia, que enquanto você falava sobre o SUS, eu pensei um pouco no como, na questão de antes, né, o papel da universidade, e você tocou nesse assunto também, né, do como a universidade poderia tomar para si a análise da pandemia agora como objeto transversal transversal e disciplinar mesmo, né? E aí eu acho que uma das questões, poxa, é justamente isso, como que a gente foi abandonando, enquanto instituição de produção de saber, a transdisciplinaridade nas nossas produções de conhecimento, né? Então, o quanto que seria interessantíssimo para nós do IFISH, né, que estudamos lá, conhecer mais o funcionamento, os mecanismos cotidianos particulares do SUS, né, e como que a gente poderia contribuir com uma série de questões. Então, no nosso mundo muito pequeno, o pós-pandemia, talvez a gente possa repensar sobre o modo como nós também temos produzido saber, né? Mas é claro, isso é um posicionamento político, né? E eu acho que a defesa que você fez do SUS, eu acho que ela também tem que ser uma defesa da ciência pública, né? Da instituição pública, da universidade pública. O SUS e a universidade pública são coisas que caminham juntas, né? E, enfim, então eu acho que é interessante deixar marcado isso, né? E aí, eu não vou para o teto de vidro do Cris, né? Mas eu queria falar alguma coisa sobre o que a Ana Luísa trouxe. Ela usou um termo, né? Ela usou um termo, Ana Luísa Wagner. Ela falou de visão futurista pós-isolamento e aonde esse barco vai aportar. É isso? Tá. Era isso. Porque a gente está falando muito, né, sobre, enfim, os grandes nomes, novamente, nessa epistemologia que vem do norte, né? E aí a pergunta da Ana Luísa, eu acho que ela nos provoca também a pensar nas outras fontes de conhecimento que já passaram por grandes pandemias, por grandes desgraças e por grandes massacres, né? Que são as fontes de conhecimento da produção indígena, que são as fontes de conhecimento das produções pós-coloniais, né? Desses saberes que passaram na carne, né? Pelos genocídios coloniais, imperiais, e muitos deles, no que tange principalmente as populações indígenas, através da doença como uma tecnologia de extermínio, né? Então, eu acho que é tempo também da gente voltar o nosso olhar para essas produções epistemológicas e colocá-las, claro, sempre em debate e em conversa com os saberes, né, esses grandes pilares que constituíram, inclusive, a produção acadêmica, né? Enfim, não vou aqui falar de onde veio a produção acadêmica, né? Mas, e aí eu acho que a partir disso, indo um pouco para a Thalita, né? É nessa provocação que eu acho que a gente tem que, sabe, olhar o macro e o micro, né? Olhar para a divisão de classe macro e social e olhar para quem está na rua, atravessando a rua. É por meio disso que talvez a gente consiga pensar novas ressignificações do que não é do que nunca foi normal, né?
e tentar levar, eu não sei, chacoalhar de fato essas relações sociais que estavam normalizadas a partir das nossas relações mais próximas, né? A partir das nossas relações de vizinhança, de familiares, enfim. Enfim, é uma provocação para a gente tentar ampliar o nosso olhar epistêmico, né? E ampliar nossa escuta e com quem a gente fala, né? Para tentar romper com essa noção de normalidade do genocídio capitalista neoliberal que tão arraigado se torna nas ideologias das pessoas, que na sua vida cotidiana, a partir, por exemplo, da teologia da prosperidade, enfim, que eu nem me sinto apta a nada aqui falar sobre isso. Tá ótimo. Silvia, quer fazer suas considerações finais? Olha, acabou me ocorrendo aqui quando apareceu essa questão de onde esse barco vai dar, né? Acho que essa é uma questão que nós vamos precisar construir agora. Eu sinto que nesses dias que se antecederam, a gente ficou um pouco atabalhoado em relação a uma mudança muito radical da vida, né? E eu acho que essa mudança radical foi, assim, para mim, o que mais atingiu foi a impossibilidade de me relacionar diretamente com as pessoas, né? Então, esse afastamento físico também, isso causa um dano para a gente, assim, mas eu acho que a gente vai se adaptando, se reorganizando, e eu acho que esse barco, para ele aportar num porto que tenha um pouco mais de equidade, de solidariedade, de afeto, a gente precisa agora aproveitar a oportunidade da epidemia e pensar uma sociedade diferente também, né? Quais são as outras novas relações entre a gente, inclusive relações econômicas, que possam ser um pouco mais germinais, que não sejam tão assim afeitas ao que tem se chamado, né, o Achille Mbembe da necropolítica. Então, eu acho que uma outra questão que me afeta profundamente são os trabalhadores, e principalmente os trabalhadores da saúde, como eles ganharam uma importância tão central, tão fundamental nesse momento, mas não percebem isso, né? E o tanto que isso poderia ser revolucionário no sentido das reivindicações sociais que a gente podia fazer a partir disso, né? Então, eu acho que nós vamos precisar nos movimentar com pouca possibilidade de movimento. Então, dentro das nossas cavernas agora, né, mais munidos dos nossos equipamentos, tentar acionar o que precisa ser acionado em trabalhadores, né, e na sociedade em geral para fazer as reivindicações que são necessárias para um outro mundo, né, outras formas de relação. Acho que é isso. Obrigado, Silvia. Sávio, quer suas palavras finais? Muito rápido, tem algum obrigado. Outro autor aí? Falta o Durkheim nessa história? Eu estava com o livro, eu levei para outro lugar, eu ia mostrar a capa até da Martins Fontes do suicídio, aquela famosa frase: toda sociedade tem um número de mortes voluntárias a oferecer. É que é lido agora, fica um pouco complicado, até não gostaria de começar a aula à distância com esse livro, nesse contexto, mas enfim. Vamos... Só uma coisa, Natália, a referência que eu fiz aqui a Marx não era pelo que você tinha dito, era, na verdade, a forma pela qual eu tenho percebido, né? Aí vira tudo isso, é petista, comunista, assassino, vocês são responsáveis pela morte de pessoas no Camboja, enfim, é uma linha única, que a única coisa que eu quis dizer é que é importante falar sobre isso, porque ele escondia algo que era um projeto social-democrata, no caso das eleições de 2018. Então, o Wagner brincou, ser reformista, ser revolucionário no Brasil é pedir reforma, né? Fazer aqui uma pequena reforma, um Bolsa Família, né? Aumento de crédito para classes populares,
permitir com que se transite com maior liberdade em certos espaços, a depender, né, da sua marca determinada pela sociedade, já é uma coisa revolucionária. Então, eu sei que o nosso padrão a nossa régua está baixo no sentido de revolução, mas é algo que é uma forma importante de encontrar uma viabilidade. Do ponto de vista prático, eu acho que a minha pesquisa há mais tempo que eu faço, que é comportamento social e político de classe média, ideologia meritocrática, né? Tem uma coisa que a gente vai ter que enfrentar em algum momento, talvez seja esse o momento, até Armínio Fraga está defendendo, que é acabar com a renúncia fiscal para pagamento de plano de saúde. A gente vai ter que jogar a maior parte das pessoas, sim, na rede pública e fazer com que elas entendam que estamos todo mundo no mesmo barco, então renúncia fiscal, pelo menos. Porque daí você vai ter, como outros países, né, no caso inglês, em que você tem, sim, sistemas particulares, clínicas, mas elas atingem um número muito menor de pessoas. Vejam a diferença, aqui, até repercutindo uma das perguntas, da forma pela qual esse circuito mundial conservador foi se constituindo, com algumas tonalidades liberais econômicas. Isso acho que foi muito bem identificado pela Mariana Chaguri, que eu citei agora, que está olhando muito, né, como isso vai acontecendo na Índia, na Hungria, no Reino Unido. O Bolsonaro ficou sozinho, de certa maneira. O Trump agora, ele está dizendo, eu não falei nada do que eu falei no passado. O senhor falou, eu não falei nada. Estou falando outra coisa. O Boris Johnson, não só porque foi infectado, começa toda a declaração dizendo Save the NHS, que é salve o SUS. Você imagina um presidente com o mínimo de dignidade hoje que fizesse um pronunciamento e a primeira frase fosse defenda e salve o SUS? Então, assim, a gente vai ter que falar sobre a reprodução social da classe média, vai ter que afetar, vai ter que ser difícil. Isso cai para todos nós aqui, Wagner, Silvia e Natália, com certeza. Né? Com certeza. Agora, como fazer isso é o desafio. E um último aspecto, eu não tenho capacidade de falar sobre esse tema do empreendedorismo, como ele repercute em algumas teologias, como repercute na existência religiosa de algumas pessoas. Eu só penso o seguinte, o campo da religião, vamos olhar também como um ótimo campo para disputar o sentido de solidariedade. Né? Na verdade, está ali uma coisa fundamental que foi confiscada por interesses e por uma disputa que, enfim, às vezes até alheia àquela dimensão, mas esse sentimento de solidariedade que eu imagino deva ser não efetivado pelo Estado por ser algo religioso, pelo contrário, é para ser independente disso, mas que ele fomenta nas pessoas um sentido de solidariedade e é com esse sentido que deve estar em algum lugar, mesmo da pessoa que está falando o maior absurdo do mundo, que talvez seja o último refúgio de humanidade que a gente pode comunicar com essas pessoas. Então, eu devo estar otimista demais nesse isolamento, deve ser isso. Obrigado, Sávio. Natália, quer falar mais as últimas questões, as últimas palavras? Não, eu acho que eu falei, obrigada. Eu falei nas últimas considerações, mas só queria agradecer muito o debate. Obrigada, gente. Bom, eu que queria agradecer vocês, porque assim, essa questão da gente ficar em casa, e participar dessas reuniões também é uma coisa que cansa bastante, né? Porque a nossa atenção está voltada diretamente para o que está acontecendo na tela. Queria agradecer também as pessoas que acompanharam a gente teve bastante gente que nos acompanhou por esse canal aqui, também pela sala lá na Unicamp, no grupo da Unicamp, na sala dos professores pela democracia e na sala do Fórum Renova Andes. Queria dizer o seguinte, que esse debate aqui, acho que ele abre uma parte, né, um caminho, uma senda, né, nesses nossos debates aqui, que é exatamente pensar numa perspectiva, né? Eu acho que a Silvia foi feliz quando ela comentou ali que a gente tinha né, a gente nessas 2, 3 semanas, a gente está um pouco experimentando ainda e experimentando essa questão da quarentena, de tudo que está envolvido, de todas essas desigualdades também que se repõem, né?
e que faz as pessoas pensarem, pelo menos faz muita gente pensar, né, sobre o que, como é a nossa sociedade ou como era a nossa sociedade. Eu tenho para mim que nós estamos realmente passando por um momento de transição, né, que a gente não sabe para onde vamos, nem o tamanho, a intensidade dessas mudanças, mas nós realmente não vamos sair iguais, né, dessa crise para o que seremos enquanto sociedade, enquanto pacto da sociedade, enquanto legislações que vão ser aceitadas de uma maneira legítima, né? Eu acho que vão ter determinadas ações governamentais que vão ser condenadas, né, a depender do modo como vierem. E queria, então, convidar vocês, não só vocês, Sávio, Silvia e Natália, mas também vocês que estão nos assistindo, a acompanhar os nossos próximos debates, que a gente vai continuar nessa prática. Aqui, a do Unicamp é o Sindicato dos Professores e Professoras da Unicamp, e nós temos uma enorme preocupação em fazer com que a universidade também preste, né, o seu serviço, a sua forma, né, de reflexão, de problematização científica, né, a respeito dessas questões que nós estamos vivendo hoje, seja no campo da saúde, seja no campo mais amplo, né, sobre a sociedade, a economia, enfim, tudo isso que a cultura, tudo isso que nos faz seres humanos, né? Então é isso, boa noite e até uma próxima oportunidade. Vamos tentar novamente na próxima semana, provavelmente na quarta ou na quinta-feira, voltar com mais um debate, vocês serão avisados. Curtam aí a nossa página, que vocês vão ser avisados da nossa próxima atividade. Boa noite. Obrigado.